Olá pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo bem aí? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, doutor Neto. O áudio está Tudo bom. bom? Tudo bom. Estamos aí aguardando a presença do nosso amigo Hamilton, que irá nos auxiliar. Com certeza ele está a caminho. A audiência está nos escutando aí, por favor, pessoal. Façam um ok aí, comentem. Tá bom o áudio? Para mim está bom. Estou escutando Tudo muito bem, bem. né? Muito bem. Pois bem, pessoal, eu agradeço a presença de todos os que estão entrando nessa live, uma live muito importante. Oi, Silvia Sabrinas. Boa tarde, seja bem-vinda. Uma live super importante porque nós iremos abordar aqui um assunto que diz respeito a todos nós. Iremos abordar a história da nossa querida e amada cidade Apipançu, e para isso nós convidamos o nosso irmão, amigo Mauro Castro, convidamos também o geógrafo Hamilton, um jovem bastante dinâmico aqui da nossa cidade, para fazer parte. Assim que ele chegar por aqui, a gente adiciona ele na live. Queremos agradecer ao povo de Apipançu, o pastor Rubens já se faz presente aqui na live, Ginaton, a Silvia, o Wanderson, meu grande amigo Wanderson, Ana Lozeiro. Estamos já com uma audiência considerável. Vocês podem compartilhar o link dessa live. O Janiel Fiel, tudo certo aí, meu irmão? É um dos responsáveis por essa live. Pois bem, pessoal, iniciando aqui, antes de adentrarmos ao tema propriamente dito, eu gostaria de dizer que no canto direito da sua tela, embaixo, tem um sinalzinho de interrogação. Alô, Cleuton, meu amigo, seja bem-vindo. Tem um pontozinho de interrogação. Alguém que quiser fazer uma pergunta para o senhor Mauro de Castro, para Hamilton, que vai chegar mais tarde, vocês podem ficar à disposição, tá? Eu estarei aqui apenas para intermediar essa conversa que será muito profícua, tá? Então, boa tarde a todos os nossos conterrâneos, apiconsuenses, aos que estão residindo aqui, eu parabenizo por desfrutarem das maravilhas que a nossa amada terra, né, nos oferece. São inúmeros os povoados com tradição e cultura pujante. Dispomos de lindas praias, ilhas, todas repletas de muita belezas naturais. Somos o maior escoador de pescado do Maranhão, tá? Sem contar que o povo mais acolhedor da Baixada Ocidental Maranhense são os apiconsuenses, viu? Isso é importante, é um povo caloroso. Por isso e por muito mais, é que nós da página Apiconsu em Pauta, no mês em que a nossa querida cidade completa 28 anos de emancipação, de existência política, promovemos essa live para contar um pouco da nossa invejável história. Tá? Aí um alô para Israel, que entrou na live agora mesmo. E quanto aos nossos filhos de Apiconsu, que saíram daqui em busca de qualificação para melhor servir o nosso município, bem como os outros que foram a trabalho, me solidarizo com todos vocês na saudade, tá? Que esta terrinha alimenta nos nossos corações, desalentados pela vontade constante de rever e abraçar e desfrutar do mel que brota de cada canto da nossa querida Apipançu. Na certeza de que devemos manter os vínculos
o Apiquançu em Pauta abrirá espaço para todos os filhos de Apiquançu, os que estão aqui e os que saíram também, tá? Mas que voltarão, para que eles se manifestem a respeito da nossa tão querida cidade. Assim, abrimos espaço a partir de hoje para o estudo, para a discussão e para a construção de uma cidade que possibilite a todos os seus filhos abrigo e dignidade. Desse modo, com a contribuição de todos, manteremos viva a chama do crescimento que nos é peculiar, né? Aí o Júnior acabou de entrar, o Natanael Rabelo, o Jairo Rodrigues também, Eliane Borges, seja bem-vinda, Roselma, seja bem-vindos. Pois bem, pessoal, aproveitamos também para parabenizar os professores, em especial o professor Jackson e os alunos da unidade mais integral da UME, assim como os alunos da Escola Doutores do Saber, uma instituição privada do nosso município, por terem nos presenteado a cidade de Apiquançu com vários títulos, tá? De uma etapa nacional do torneio de robótica FIRA Brasil. E foram, graças ao empenho de todos os envolvidos, né? Foram classificados para o Mundial na Alemanha. Então, isso muito nos honra. A Apiquançu não tinha um presente melhor, né, para receber que não fosse esse. Então, eu aplaudo a iniciativa, aplaudo o esforço dos alunos, viu, Mauro? E neste momento, aproveitando que a audiência está bombando, compartilhem aí, pessoal, para mais pessoas, compartilhem nos grupos. Essa live, ela ficará acessível aqui no nosso canal, aqui na página, e também disponível no canal do YouTube, que nós estaremos disponibilizando o link aí nos stories, mais depois da live, tá? Outra situação que eu gostaria de colocar aqui é que tudo que for falado aqui na live, tá, é baseado em dados históricos, documentos dotados de fé pública. Então não tem lenda, não tem história da caronchinha. Então é de utilidade pública tudo que vai ser falado aqui, tá? E nós disponibilizaremos para fim de pesquisas também esta live, tanto no canal do YouTube, como também deixaremos aqui no Instagram, tá? Então, aos filhos de Apiquançu que amam essa cidade, que amam este município, né? É de muita relevância nós adentrarmos e mergulharmos mesmo de cabeça, de mergulho, como se diz, na nossa história. Então, seja bem-vindo, meu amigo Mauro. Só para iniciar aqui, eu gostaria que assim que o Hamilton ele chegasse, ele nos pedisse para que entrasse na live, tá? Tem um sinalzinho aí de mais, de participar, tá bom, Hamilton? Pois bem, eu vou apresentar aos nobres ouvintes o nosso amigo Mauro, tá? É o nosso conterrâneo. Ele é de São Paulo, povoado aí de Bacuri, mas já reside aqui em Apiquançu há algum tempo e se debruçou, né, como nunca sobre a nossa história. E já fica uma dica aqui para algum vereador que tenha acesso a esta live, que tome a iniciativa de dar aí um título de honraria, né, de cidadão apiquançuense a Mauro de Castro, porque ele já contribuiu muito para a nossa história, né? E aí fica essa dica aí, alguém se adianta nesse sentido, tá bom? Ele já escreveu um livro, a História da Igreja, né? Assembleia de Deus em Apiquançu, e já está confeccionando um outro livro também contando a história do meião das entranças maranhenses. Então, é uma figura que tem se destacado, né, na literatura da nossa região, e fica aí essa indicação para os vereadores da nossa cidade. Tá? Obrigado, Mauro, por contribuir. O Mauro de Castro, ele é bacharel em teologia, é licenciado em pedagogia,
pós-graduado em História e Cultura Brasileira e licenciando em Física. É autor do livro A História da Igreja Assembleia de Deus em Apipançu. Ele é funcionário público e secretário-geral das Assembleias de Deus em Apipançu. É amante dos livros, das artes, poesias e atualmente está escrevendo o seu mais novo livro, visando contar a história do meão das rentranças maranhenses, como eu havia falado agora há pouco. É um prazer recebê-lo aqui, Mauro. Fique à vontade, meu irmão. Olá, doutor Neto. Boa tarde a todos os apipançuenses e também amigos Brasil afora que estão neste momento acompanhando esta live, que visa contribuir com o conhecimento e ao resgate da nossa história, se não dizer o renascimento da nossa história. Bem, já corrigindo aqui, é que eu sou apipançuense e assim está registrado na minha certidão de nascimento e fui levado para ser criado no povoado de São Paulo quando eu tinha 5 anos de idade, retornei aos 15 anos. Ah, sim, isso. Então, portanto, é um genuíno apipançuense. Nos documentos está aqui na identidade, na certidão, que eu sou apipançuense. Na verdade, eu conheci Neto, o Neto me conheceu, o doutor Neto, que está apresentando esta live, me conheceu depois que eu retornei para estudar o ensino médio. Então, mas tenho muito orgulho de ter morado lá em São Paulo, uma terra muito acolhedora, parecida muito, porque estamos muito próximo do município de Bacuri. Então, por conta disso, eu me sinto bacuriense e também apipançuense de nascimento. Ô, Mauro, muito bom a retificação aí. Muito bom, muito... E é melhor saber ainda que você é um apipançuense. O Marcelo Borges diz que ele está ouvindo aí de Fortaleza. São os filhos de Apipançu que estão espalhados aí, estão somando no Brasil todo. Isso é uma honra. O Brasil só é melhor porque o povo de Apipançu está frutificando fora dos seus termos, né? Aí, Marcelo Borges, um prazer, tá? Tê-lo aqui conosco nesta live. Pois bem, vamos entrar ao assunto principal da... Quer fazer mais algum adendo? Eu quero mandar um alô para a minha colega de faculdade, a Roselma, pediu que eu assim frisasse. Também minha amiga Maiara, que está participando dessa live. E o pessoal podem colocar aí nos comentários que a gente estará mandando o alô de forma individual, se assim desejar. É um prazer ter todos aqui nesta live, que será um marco inicial de muito conhecimento e o desbravar, o limiar do renascimento da nossa história. Dá um alô aqui também para o Cleuson, que é o nosso amigo de banda, está tecendo aqui um elogio aqui, 2 grandes mestres. Obrigado, meu Cleuson. Obrigado, meu irmão. Estamos juntos. Pois bem, a centralidade da nossa conversa nesta tarde aqui é a história de Apipançu. Fala, Jonas Júnior. Boa tarde, meu irmão. Pois é a história de Apipançu. E nada melhor do que termos alguém que tem, de fato, mergulhado na história de Apipançu e tem extraído lá das profundezas da história mesmo pérolas para nós. E hoje ele nos dará de graça aqui essas pérolas, tá? Então, para iniciar, Mauro, o que significa as rentranças e o meão das rentranças maranhenses? Porque são termos utilizados, muito utilizados, mas um alô aí para Nilson Castro, o Totoso, nosso amigo, que tem nos dado uma força. Rapaz, essa live tá chique, viu? Tá chique demais. Pois bem, o Silas Rabelo aí com a gente também. Então, o que significa rentranças e o meão das rentranças maranhenses para que o povo de Apipançu
se apodere aí desses termos, né, e que faça parte do nosso cotidiano. É uma linguagem um pouco técnica, mas que é necessária para a compreensão desta nossa região, né? Fale um pouquinho para nós sobre esses termos aí, reentrâncias e o meião das reentrâncias maranhenses. Pois bem, Neto, esse termo era para ser muito comum para nós, porque ele é muito significativo. Na verdade, nós habitamos, eu nasci, cresci e resido dentro das reentrâncias maranhenses. As reentrâncias, no sentido prático da palavra, são garapés que se trançam e se reentrançam, formando ilhas, baías, dunas, enseadas. É a formação irregular no litoral. As reentrâncias maranhenses na faixa costeira inicia ali em Alcântara e finda na divisa com o Pará, no rio Gurupi. E o meão das reentrâncias maranhenses é exatamente onde está o município de Apicuaçu, visto que nós estamos bem no centro das reentrâncias maranhenses, no sentido litorâneo, tanto ao sul como para Alcântara, e ao norte no sentido de Gurupi. Então nós estamos bem no meio. De um lado, nós temos o arquipélago de Maiaú, que são as quase 50 ilhas oceânicas, e do outro lado, o delta do rio Gurupi, a baía do Gurupi, a baía do Turiaçu, que é o desaguar do rio Gurupi. Então, nós estamos bem no meio. Então, por isso, esse meio é extenso. Então, é um cunho de meão das reentrâncias maranhenses, cujo é o território do município de Apicuaçu. E uma informação é que essa área ela é de vital importância, inclusive já foi ratificado em reuniões da ONU, as reentrâncias maranhenses. Ela é uma reserva de proteção ambiental e dentro dessa reserva foi criado a RESEX, que é a Reserva Extrativista de Cururucu, que engloba ali o arquipélago de Maiaú. O arquipélago nós temos aqui, são 3 conglomerados de ilha, o norte, 2 centrais e o sul. No norte nós temos aqui Iguará, Retiro, Mirizal, Pouso do Meio, Bativento, Lençóis, que fazem parte desse conglomerado que está mais próximo de nós. Então, as reentrâncias é uma área de vital importância para o clima no planeta, que é essa Mata Atlântica, formada especificamente de manguezais. Então, importantíssimo, na verdade, nós estamos dentro daquilo que considera-se um tesouro, é um berçário, que é um criadouro de peixes, e nós temos que ter conhecimento da importância disto e de quão valorizada é essa área para o mundo. Pois bem, só fazendo menção aqui, enquanto o Mauro ele falava, né? Nós tivemos aqui o historiador Elisan marcando presença também aqui na nossa live, bem como outras pessoas que já entraram aqui, Eliseu Ramos, né? Está cursando direito também. É uma história que cativa muita gente, né? Muitas pessoas vêm em busca dessa informação, até porque os acervos, né, que contêm essas informações não estão assim desnudado para todos, né? Então de fato preciso ser feita uma busca minuciosa e nós tivemos aí a oportunidade de ter alguém que foi em busca dessas informações, tá? Paz do Senhor, irmão Elisan. Então o Mauro ele falou aqui dos aspectos naturais da nossa região, né? Então, ele falou sobre as reentrâncias, o meião das reentrâncias maranhenses. No entanto, essa região ela foi povoada, né? Então, a partir de quando começou o povoamento dessa região aqui, né? Que compreende as reentrâncias, o meião das reentrâncias maranhenses, né? Especificamente Apicuaçu, né? E quais foram os povos que vieram para cá e aonde você respalda, né, essas alegações, essas afirmações históricas? Olha, meu amigo Neto e caros assistentes ou
a nossa audiência. Nós tivemos, depois da descoberta do Brasil em 1500, um programa que seria de povoamento da coroa portuguesa. Contudo, e essa é a história nacional, contudo, em 1612, os franceses tomaram a ilha de Upauaçu, que é hoje São Luís. Depois, os holandeses, nós tivemos algumas tentativas de tomar e Portugal conseguiu reaver essas terras. Mas observa-se que essa área aqui mais próxima ao meandro das reentrâncias, ela ficara preterida, isto é, ficou esquecida, isto devido à dificílima navegabilidade. Esta região onde nós estamos, somente para os que têm um umbigo enterrado aqui, isto é, os práticos que são daqui da região, ainda tem alguma dificuldade, vez ou outra tem um barco que vira, isto porque nós estamos numa região de mais dificílima navegabilidade no mundo, porque são milhares de igarapés que se trançam e se reentrançam. Também temos arrecifes, temos quebradas, isto é, croas onde as ondas são bravias. Então, por conta disso, essa região é de difícil navegabilidade. E o acesso via terrestre aqui para o meandro das reentrâncias maranhenses era, naqueles idos, impossível por conta dos alagadiços, principalmente o Campo de Serrano. Isso inviabilizava uma via terrestre. E restava aqui o acesso pelo mar. Então, nós percebemos, através dos documentos, e esses são documentos oficiais da Marinha, do Tribunal de Justiça, dos almanaques e da imprensa maranhense, que foram compilados e organizados a partir do século de 1800, 1900. São documentos oficiais. E nós percebemos nesses documentos, e nós temos um vasto acervo, só para se ter uma ideia, de 1850 a 1859, em uma década mais ou menos, eu percebi que são mais de 1 milhão de páginas que foram compilados em uma década de documento. Esse documento nos permitira recontar a nossa história e descobrir porque a nossa ocupação aqui no Meão, ela começa sensivelmente a partir de 1850. Começa ali a ter algum movimento de ocupação e quando chega 1860, aí sim, já estamos com os núcleos agrícolas bastante organizados. Então, a partir daí vem o processo de ocupação com 5 povos ou 6 povos de diferentes partes do mundo. Isso é muito interessante e isso vai ajudar bastante a explicar a nossa história. Eu conto isso na minha nova pesquisa que estou fazendo, já está em estágio final, desses povos que compõem hoje a nossa cultura, a nossa forma, né, bem singular aqui, e nós somos miscigenados e muito miscigenados, com 6 povos diferentes. Pois bem, ficou bem claro, né, bem didático. Louvo a maestria de como o Mauro ele expõe esses fatos, é cativante. Para intercalar esse curso natural, teve uma pergunta do Silas Rabelo, que eu até fixei aqui nos comentários, onde ele frisa que nós, né, temos uma riqueza que é o pescado. Mas qual um outro ponto principal, né, além do pescado, qual uma riqueza assim que a Apiquançu tem que você pode descrever, né? Eu acho que está falando de questões naturais, né? Então, você pode evidenciar uma outra riqueza que o mundo sabe, né? Mas que nós desconhecemos, por exemplo. Olha, a maior riqueza da nossa região, da nossa cidade, é o nosso povo, né? Isso é inegável. O nosso povo é bastante acolhedor e Apiquançu é muito dinâmico, porque nós temos ainda migrações de várias partes do Brasil, então isso nos forma a ter uma multicultura, uma cultura muito diversificada. Agora, além do pescado, que nós estamos numa região de estuários, isso são cabeceiras, esses igarapés, eles são o que a gente conhece de cabeceiras, que é no final dos igarapés que se formam ali os criadouros.
Os peixes vêm do alto mar, sobem ali e desovam, e ali há proteção e também há comida. É uma região muito rica, e ainda que a Apicuaçu está muito preservada, porque nós temos os guarais, as garças, que não sofrem ação de predadores, pelo menos humanos, e também temos os caranguejos, os aratus, que ainda não é explorado. Vez ou outra a gente encontra alguém vendendo, mas ainda não é explorado em escala comercial, e isso deixou bastante preservado. Mas a riqueza no sentido natural, se falando das reentrâncias, é justamente essa imensa floresta de manguezais. Ela é muito importante Isso. para o clima no planeta, que ela é capaz ali de dissipar grande quantidade de gases do efeito estufa. Assim foi declarado em uma reunião da ONU no Irã em 1971, e depois foi criado por decreto a reserva das reentrâncias maranhenses. Então, essa floresta de manguezais, ela está bastante preservada, que não temos ações de desmatamento. Então, o mundo tem interesse em um olhar especial para essa floresta de manguezais. E isso aqui é de interesse, uma riqueza que o mundo destaca existente aqui na costa maranhense, que hoje nós conhecemos popularmente, inclusive nas redes sociais, como Florestas dos Guarais. Isso aqui é bastante Isso. popular, né? E até é orgulhoso falar que nós vivemos nas florestas dos Guarais. É interessante. Pois bem, muito bem elucidado. Então, já falamos dos aspectos naturais, né? Das belezas naturais. Tem muita coisa para se falar, né? Nós já estamos com 27 minutos de live. Se formos considerar somente os aspectos naturais, né? As belezas naturais de Apiquaçu, os encantos de Apiquaçu, aí nós iremos passar aqui dias, horas, né? Falando sobre isso, que tem uma imensidão de belezas, né, para serem exploradas, de locais que são realmente importantes para o mundo, né? Inclusive, só para fins de conhecimento, né? Nós temos aqui a 80 quilômetros dos Lençóis Maranhenses, né? Nós temos, por exemplo, o Parcial de Manuel Luiz, que é o segundo maior cemitério de navios do mundo, né? Então, poucas pessoas aqui em Apiquaçu sabem desse fato, né? Mas que é uma realidade. E aí, por conta desses naufrágios, né? Nós temos uma infinidade, né? De vidas marinhas ali, né? De várias espécies de peixes, né? De algas, várias espécies de vidas marinhas ali, uma imensidão, uma riqueza incomensurável, justamente aqui muito próximo de nós, né? Então, se formos falar das riquezas aqui que nos cercam, a gente vai passar muitas horas aqui. Mas vamos agora para os aspectos demográficos, né? Para o crescimento demográfico, que é o crescimento populacional. Quem habitou a nossa região aqui inicialmente, Mauro? Pois bem, quais foram os povos? como já é conhecido por todos dos livros de história, nós fomos habitados inicialmente por indígenas, que eram ou que são o povo natural da terra do Brasil. Inclusive, o documento mais antigo que nós encontramos foi um documento de 1640, isso já quase 400 anos, que foi compilado, onde já aparece a comunidade de Turirana. O nome lá aparece de Turiana, que seria o nome, e que indica ser uma comunidade exatamente hoje onde está o povoado de Turirana. Então isso vem nos revelar de que a coroa portuguesa, ao mandar mapear todo o litoral maranhense, isso para dividir em capitanias hereditárias e assim povoar e possivelmente ou eventualmente coibir que alguém tentasse tomar como tentaram tomar a ilha de Upauaçu, mandaram mapear a coroa portuguesa toda a costa maranhense, e aqui nessa costa nossa já aparece ali a comunidade de Turiana, que hoje é Turirã.
E nós temos, além desse documento, outros documentos e vestígios arqueológicos que provam que na nossa costa aqui, inclusive o próprio nome de Apiquaçu é exótico, que assim eu defini, remonta a totalmente cultura indígena. Então isso é inegável. Depois dos indígenas, nós teremos aí sim um movimento de ocupação, depois de um tempo preterida, como eu falei, a região devido à dificílima navegabilidade, dificílimo acesso, ficou um pouco esquecido na história, e só a partir de 1850, aí nós teremos uma movimentação no sentido de povoar. Primeiro chegaram os portugueses, e nós temos eles por nomes, graças a Deus isso, os documentos que foram gerados nos permite recontar essa história, onde o mais famoso dele é o Bittencourt, e esses portugueses introduziram africanos de várias partes, de várias etnias da África. E depois dos portugueses, nós temos ainda os libaneses, que são os amados, ainda temos os farás, que são os sírios, e temos os gatinhos, que são italianos. Então, olha para você ver. E por isso que na minha descoberta, eu descobri, cheguei em tanta coisa, inclusive descobri dois engenhos aqui dentro do perímetro do município de Apiquaçu. Isso não é fora, eu não estou falando de Bitiba. Eu estou falando do perímetro do município de Apiquaçu, onde eu encontrei dois engenhos. E existe tanto as documentações, a tradição, como os artefatos. Os artefatos estão intocados. Então, assim, eu fiquei me perguntando, mas por que, doutor Neto, por que isso não é contado na oralidade? Ora, a explicação está porque nós somos resultado de 6 povos, indígenas, portugueses, africanos, sírios, libaneses e italianos. E olha só, então, é por isso que a cultura aqui de Apiquaçu é muito diversificada. São pessoas que são oriundas de 6 povos, e eu acredito que isso hoje está no nosso sangue. Tanto o meu quanto o teu, Neto, acredito que vem desse cruzamento genético aí, desses povos que ocuparam a nossa região. E essa ocupação vai se dar a partir de 1850, e os documentos provam isso. Inclusive, doutor Neto, você que trabalha nessa área mais técnica e se atém muito às letras, ao papel, nós baseamos toda essa pesquisa, e isso aqui que nós estamos falando, em acervo documentais e documentos oficiais do Museu Nacional, do Tribunal de Justiça do Maranhão, dos documentos da Marinha. Então, nós estamos da Assembleia Legislativa também, do Governo do Estado, da antiga capital do Brasil também, né, do Rio de Janeiro. Tem muito, foram os almanaques, né, que é uma espécie de relatório contando em minúcias, né, descrevendo em minúcias a nossa região. Inclusive, eu até postei no Instagram, o Carlos César, ele faz uma pergunta aqui: quantos quilômetros de extensão tem a cidade de Apiquaçu? Nós temos 251.706 mil metros, né, quadrados, toda a área de Apiquaçu. As cidades limítrofes aqui são Bacuri e Cururupu, né? Tem uma outra cidade limítrofe a Apiquaçu, Mauro? Não, né? Apiquaçu se limita no setentrional com Bacuri, ao leste com Cururupu, e aqui com o Oceano Atlântico. Apiquaçu só se limita com Bacuri, Cururupu e o Oceano Atlântico. Isso. Pois é. Pois bem, então nós já descobrimos aqui, né, nessa explanação do nosso historiador, de onde vieram as principais famílias daqui de Apiquaçu, né, os farás, gatinhos, os monteiros, né. Então, e como é que se deu o desenvolvimento dessa nossa região, né, que consistia a cultura, qual era a religião, como era o comércio, a formação econômica, né, desta região? Olha, inicialmente, a partir de 1858, nós encontramos Apiquaçu nos documentos onde foram formados núcleos agrícolas.
Núcleo Agrícola de Tereré, e nós temos os nomes, infelizmente não temos como compartilhar aqui na tela essa documentação, mas estará no nosso livro. O Núcleo Agrícola de Tereré, também Núcleo Agrícola em Caruaru, Núcleo Agrícola em Apiquaçu, isso em 1858, e Núcleo Agrícola em Serraria, que é Cabeceiras. Inclusive, ainda existe ainda esse nome de Serraria, lá na oralidade a gente consegue encontrar em Cabeceira, que antigamente se referia a essa povoação como Serraria. Então, primeiro se formou núcleos agrícolas, e depois, com o engenho em Cabeceira, um engenho muito importante, o nome do engenho era, olha só, né? Engenho Tejo, rapaz, o nome chique. Tejo é uma referência a um rio de Portugal, porque quando a família portuguesa veio para o Brasil, a família real veio para o Brasil, era uma missão e estavam fugindo de uma suposta invasão de Napoleão Bonaparte, eles partiram do rio Tejo, por isso o engenho é em homenagem a Portugal. Depois que nós saímos desse núcleo agrícola e começou aí a ocupação populacional, o que se destacou foi a ilha de Cajual, onde se tornou até uma agência de coletoria. E isso se tornou muito importante para o desenvolvimento de nossa região. E a ocupação, exatamente aqui da cidade de Apiquaçu, o desenvolvimento populacional vai se dar, esse foi o último a começar a ser ocupado. Ele vai se dar no início do século passado, dos anos 1900, onde as famílias Castro, a família Monteiro e a família Costa residiam ali na Ilha do Machado. Alguma coisa aconteceu na Ilha do Machado que nós não conseguimos identificar nos documentos ainda, mas alguma coisa aconteceu, eles migraram para o Apicum, para o Apiquaçu, o Grande Apicum. A família Costa se estabelecera lá na região da Ponta, e a família Monteiro, a família Castro, aqui na região do Tabatinga. Também, no meado do século, em 1950 mais ou menos, a família Campelo, que residia ali num sítio, num centro, muito próximo ali do Macaco, na região do Macaco, hoje esse sítio é do senhor Zeca, um sítio muito bonito. Eles se desfizeram dessa propriedade e vieram habitar ali no porto, no último porto, no fim da cabeceira, onde é o bairro dos Campelos. Quando eles chegaram lá, já havia 2 ou 3 casas. No entanto, como a família Campelo veio em massa, então o bairro ficou conhecido como se conhece até hoje, bairro dos Campelos. Então, a partir daí, isso é um assunto um pouco mais para frente, nós teremos o desenvolvimento populacional aqui em volta dessas 2 famílias, ou dessas 3 famílias, a família Costa, a família Castro, ali em volta de Gregório Castro, e sobre Gregório Castro teve 15 filhos, e a família Monteiro. Então vai se formar 2 clãs que irão dominar o comércio em Apiquaçu e depois irão dominar a política, e nós iremos falar de mais de 2 décadas, né, de disputa política. Muito interessante essa história. Muito bom, muito bom. E essa questão do domínio político ainda é muito presente nessas famílias, tanto no comércio, a história, ela de fato ratifica, né, a nossa realidade, tanto no comércio hoje, né, a nossa região aqui em Apiquaçu, como também na política, essas famílias continuam em evidência, né? Isso aí é muito bom, porque a história, ela não se desassocia, né, da nossa realidade. Por isso que alguém disse, né, que quem não conhece a sua história é uma eterna criança, né, uma eterna adolescente. E aí a nossa realidade de hoje, ela está justamente fincada na história aqui da nossa região, e é por isso que nós temos, né, essa formatação atual, né? E tudo que o Mauro vem trazer agora aqui justifica, né, essa nossa realidade. Então, antes da chegada tanto dos europeus, né, como também dos outros povos que vieram, dos holandeses, né, dos negros,
nós tínhamos aqui na nossa região, né, os nativos, né, os indígenas. Então, considerando toda essa miscigenação, né, você pode discorrer um pouco sobre o fator cultural, né, a cultura, as influências, né, como é que se deu, né, todo esse conglomerado, né, de cultura aqui, isso que a gente chama de aculturação, né, essa junção, no que resultou, né, você consegue traçar um perfil, né, do nosso povo, da nossa gente, né, baseado nessa formação aí, essa miscigenação? Pois bem, isso é inegável, os traços da cultura indígena nas nossas vidas. Inclusive eu sou descendente de indígena da Turirana. A minha avó era nascida na Turirana. E até uma história trágica, onde se encontra na história e conseguir resgatar isso, tanto em provas documentais, quanto na tradição, em que os indígenas eles foram caçados, e a minha avó sempre contava isso, que os índios foram pegos no mato com cachorro e não entendia muito bem. Agora, eu fazendo aqui as minhas pesquisas, eu consegui identificar de que eles eram caçados para serem obrigados a trabalharem nas lavouras de cana-de-açúcar e também nas lavouras de mandioca, dos engenhos e dos donatários desses núcleos agrícolas. Só que muitos deles não aceitaram esse julgo e morriam injuriados, mas os filhos ficaram e foram escravizados. Os índios, realmente, isso aconteceu com eles, e é uma história triste. Agora, o que restou, daí nós temos um cruzamento, né, isso é inegável, e nós temos ainda na nossa história, ou na nossa cultura, muitos traços da cultura indígena, muito além daquilo que se possa imaginar. Por exemplo, começando pelo nome Apicuaçu, o nome Apicuaçu é o nome indígena do Tupi-Guarani. Apicum significa uma grande faixa de Apicum à beira-mar, uma grande faixa de terra, ou seja, há uma faixa onde está que não tem vegetação, e Açu significa grande, então grande Apicum. Não é tão fácil descrever Apicum, Neto, para quem não conhece, porque nós já temos, quando se fala Apicum, a gente já conhece o que é Apicum. Você tem uma faixa ali onde não tem vegetação à beira-mar. Mas para quem não conhece isso, fica até difícil você colocar em palavras. Inclusive, eu tive tentando descrever para uns professores, às vezes tem que mostrar uma foto ou levar isso para entender exatamente o que é Apicum. E além disso, nós temos as palavras como Cofo, Uruaçu, Igarapé-Açu, e também uma coisa importantíssima que nós temos aqui na nossa cultura é o hábito, ou melhor, o traquejo de assar o peixe em cima da brasa, diretamente na brasa. A gente vê na cultura americana, nos filmes, eles assam o peixe ou a carne na labareda. Na região lá da Escandinávia, lá na região da Europa, que é a região mais fria, eles assam lá peixe ou carne chamado defumado, né, totalmente na fumaça. Isso para nós aqui é impensável, porque nós assamos diretamente na brasa. Quando por sul, eles já assam no calor. Então, esse traquejo de assar diretamente na brasa é tipicamente nosso e é digamos, algo que vem da cultura indígena. Inclusive, nós temos ainda provas monumentais. Nós temos uma camboa. O que é uma camboa? É uma rodinha como se fosse uma zangaria ou um curral que se faz de pedra, uma estrutura que você faz de forma rústica, diretamente de pedras. Inclusive, nós temos na saída do Garapé de Turirana, que se forma uma breve enseada entre o Garapé de Turirana e o de São Miguel, uma estrutura dessa de pedra que ali prova exatamente que teve uma camboa. E acreditamos bastante que isso vem de tempos muito antigos, muito remotos, lá do tempo rusticamente indígena. Então, a nossa cultura está permeada pelos traços indígenas. Pois bem, nós já indo para o final, mas eu acho que é importante, né, fazer um resumo antes de irmos para os agradecimentos, né? A nossa audiência, ela superou as nossas expectativas, né? Muita gente entrou aqui na live, né? Está acompanhando, e é interessante que essa live ela vai repercutir positivamente durante muito tempo, justamente por conta do seu conteúdo. Mas eu gostaria que
o historiador, o Mauro de Castro, fizesse uma síntese, tá? Sobre dados, né, de que era o terceiro distrito de Cururupu. Tá? Cururupu tinha 3 distritos, né? Só, eu acho que vai entrar no conteúdo do teu livro, mas para falar um pouco sobre o Bacuripanã, Bitiua, Tapera, tá? E Cajual dos Pereiras. Então é muito bom porque a maioria das pessoas que estão aqui, e que quem sabe até Tereré Grande também, né? E São Paulo, que aparece aqui na história, mas vamos falar aqui de Apiquançu mesmo, né? De Bacuripanã, Tapera, que depois veio a ser Tapera dos Amados, né? Cajual dos Pereiras, que foi uma grande potência, né? Uma coleteria aqui, né? E também da Enseada, que eu acabei esquecendo aqui, faz só um resumo disso tudo aqui, só para deixar a nossa audiência a par do que significa tudo isso, né? E qual a importância dessas informações, né, para a formação de Apiquançu. O que aconteceu aqui nessa região? Pois bem, gente, eu fiz uma intensa pesquisa e eu passei até noites sem conseguir dormir, concebendo as documentações e informações que eu encontrei. E isso é muito interessante, eu fico igual menino em doce, porque as informações que nós temos, e a gente não consegue nem sintetizar isso aqui, são informações que mudam completamente a história e nos traz o que realmente aconteceu. Por exemplo, a história de Apiquaçu, ela está completamente ligado ao grito de independência. Aí você diz assim, como assim? Depois do grito de independência, isso falando de uma forma muito rápida, o grito de independência, quando quem fazia aqui a guarda do litoral brasileiro era a Armada de Portugal. Então, o então imperador, Dom Pedro I, ele dispersou essa armada e ele organizou uma nova armada. E, para tanto, ele comprou um navio de um americano chamado Maipu, que estava no Rio de Janeiro nessa época, e rebatizou esse navio com o nome Bígrio Caboclo. E esse navio foi comprado por 22 contos de réis, com dinheiro do próprio bolso do imperador. E ele doou a armada. Esse navio foi o 19ª embarcação da Armada do Brasil, a primeira armada da Marinha Brasileira. Esse navio foi muito importante na Guerra do Rio da Prata, né, que é a Guerra do Brasil contra a Argentina, que na época era as Províncias Unidas do Rio da Prata. Então, depois dessa guerra, esse navio se tornou um herói de guerra, muito importante. Esse navio veio investigar que, em 1833, uma suspeita de contrabando aqui nessa região nossa, aqui dessas reentrâncias maranhenses, aqui nessas ilhas de Guará, Bativento, Retiro. E esse navio acabou se quebrando ali na costa do que é hoje Beiradão. E o pessoal ficaram lá no Beiradão, em cerca de 100 soldados, ficaram sem suprimentos por 2 dias, até que chegou uma canoa de alguém da fazenda Santo Antônio, ali do Rosário, Mocal mais ou menos, e lá diz o seguinte, são 5 páginas de documentos, o inquérito, né, da Marinha Brasileira, que diz que o pessoal se salvava no porto do Apiquaçu. Vieram no dia 6 de setembro de 1833, cerca de 50 soldados, foram aportados no porto de Apiquaçu, daqui seguiram a pé para a Fazenda Santo Antônio, na região do Mocal, depois para Cururupu, depois Guimarães, aí daí até chegar a São Luís, e no dia 7 veio a segunda leva. Então, a primeira vez que nós temos o nome oficialmente de Apiquaçu é nesse inquérito do naufrágio do Bígrio Caboclo. Isso é tão importante, porque esse navio, ele é um navio de muita importância para a Marinha, que depois dele, 5 embarcações usavam esse nome, e atualmente usa uma golveta muito moderna da Marinha Brasileira. Então, para a gente ver a importância que tudo isso tem, no caso do grito de independência, que gerou a necessidade de uma armada, e o navio mais importante dessa armada se quebrou na nossa costa, e o pessoal se salvaram no nosso porto. Na época era só um porto. Então, a Apiquaçu, oficialmente, que a gente encontrou esse nome, vai fazer 190 anos agora, em setembro de 2023. Ainda se falando nesse contexto, Neto, do Bacuripanã, na época, nos idos de 1800, era a freguesia de São Batista do Cururupu.
e foi dividida em três distritos. O primeiro de Cururupu, o segundo Bacuripanã, onde nós estávamos, e o outro do Serrano. Então, assim, no nosso distrito aqui, que era o Bacuripanã, nós temos o Bitil. Aí o Bitil era contado muito em lenda, mas os documentos vão nos trazer, vão reconstruir essa história. O Bitil foi pensado nos idos de 1850 para ser o maior investimento do estado do Maranhão. O Bittencourt, ele já tinha adquirido as terras e ele fez um contrato de fazer uma colônia de povoamento. Então o governo do Maranhão queria esbranquiçar a população que estava ficando muito negra por conta da entrada de escravos, de traficados da África, porque a partir de 1850 já estava proibido o tráfico negreiro, embora não fosse proibido ter escravo. Então, o Bittencourt, ele faz um contrato com o governo do Maranhão para criar uma colônia de povoamento e também uma colônia de exploração. Para tanto, ele foi na cidade do Porto, em Portugal, fundou uma companhia chamada Companhia Prosperidade. E ele vendeu ações dessa companhia na Bolsa de Portugal e capturou R$ 1 milhão. Ele trouxe maquinários e montou um engenho em 1854, um engenho a vapor, muito moderno para a época. E ele pretendia ainda construir 2 navios a vapores, que era para fazer os translados, e olha só, aportando em Nazaré dos Amados, que era o porto mais estratégico da época. Só que acontece uma tragédia, é que o Bittencourt, ele tinha uma sobrinha de criação chamada Mondica Meritina. Ele queria que casasse com outro sobrinho biológico dele, e ela preferiu casar com um senhor chamado José Gondinho, que era também um rico de Alcântara. Então, em 1856, 2 anos após que o engenho entrou em funcionamento, a Mondica Meritina vem visitar ele em Bitiba, e ele contrata o assassinato dela. Ele fala com o escravo dele para dar um tiro nela. E assim foi. O escravo deu um tiro no peito dela, só que, para a desgraça dele e para a felicidade dela, ela não morreu. Ele foi denunciado e ele foi preso, né, em 1856. E ele foi julgado no Tribunal de Justiça. O presidente da província do Maranhão entrou no Tribunal de Justiça, interferiu no julgamento, pediu a condenação, eles condenaram o Bittencourt, e aí o presidente da província do Maranhão pede ao então imperador do Brasil, Dom Pedro II, a expulsão, e Bittencourt ele é expulso. Então isso vai fazer que o Bitil entre em declínio, porque ficou na mão da sobrinhada dele. E aí vai cair em declínio. Então aquilo que foi pensado para ser o maior investimento, vai cair em declínio. Então, vamos imaginar, né, isso é hipotético, se o engenho do Bitil, a colônia Santa Teresa, não tivesse entrado em declínio por conta dessa tragédia, a nossa região hoje provavelmente estaria mais evoluída, porque o Bittencourt, ele era um visionário no mundo empreendedor. Ele tinha uma criação de gado no Campo Grande, que é uma região do Turiaçu, e uma criação de 50 gados na região da Ponta, que para mim, né, está mais do que provado que seria a nossa ponta aqui, ou na Enseada. Era uma criação de 50 gados com 10 escravos. Então ele era um visionário. Aí entrou em declínio. E o que nós não encontramos oficialmente é a questão do tráfico negreiro em Bitiba, né? Que isso está só na tradição, e é verdade, é inegável, mas a gente não encontra nos documentos, porque os documentos, a licença que foi dada para ele era para fazer uma colônia de povoamento, mas de pessoas brancas, e para isso ele trouxe 50 açorianos da Ilha de Graciosa, da onde ele era. Os Açores é um arquipélago, né, ali na costa portuguesa, e ele é da principal ilha, da Ilha de Graciosa. Muito interessante essa história. Aí nós temos também, ainda, nessa importância, a coletoria de Cajual, a coletoria que foi fundada em Nazaré, mas depois, por conta que Nazaré era privada, ela foi trazida para Turirana e depois foi transferida para Madragoa. Então, assim, isso já em 1870, 1890, 1829. E também nós temos um dado importante, e isso eu já até passei, né? Eu estou aqui correndo, porque o tempo já se foi. Eu passei para as escolas que estão me solicitando, tiveram notícia dessa minha pesquisa, que
Em 1864 foi fundada uma escola, olha só que história interessante, uma escola das primeiras letras para o sexo masculino, olha só como era a educação. Em 1864 foi fundada uma escola das primeiras letras para o sexo masculino na povoação de Cachoeirinha. Só que como Turirana era maior, mais desenvolvida, em 1871, isto é, 5 anos depois, ela foi transferida para Turirana. E aí nós vamos ter, em 1929, já no século passado, uma mensagem do governador do Maranhão, enviando para a Assembleia Legislativa um comunicado dizendo que havia criado várias escolas rurais no intuito de fomentar a educação no interior do Maranhão. E aí lá aparece, em 1929, que foi criada uma escola em Turirana, foi criada uma em Tucunzal, que é ali próximo do Cajual, e que depois foi transferida para Itereré. Muito interessante essa ideia que o governador teve, essa iniciativa. Realmente. E assim como as escolas, né, pelo que se depende da história, juntamente com o desenvolvimento, geralmente eram deslocadas as escolas e as coleterias, né? Também, no caso aqui, que a coleteria saiu de Turirana para Tapera, né, para Zé dos Amados, saiu de Cajual dos Pereira, quando houve o declínio de Cajual dos Pereira, para Guajerutina, né, que hoje é chamada de Guajerutiba. Então, são informações importantes. E assim nós chegamos aqui ao final. Nós temos muita coisa para se falar, né? O tempo é exíguo demais, é muito comprimido o tempo aqui, mas eu agradeço, né? Eu acredito que o nosso amigo Hamilton, acho que por motivos alheios à sua vontade, né, por motivo de força maior, não foi possível comparecer. Foi a ficar para um outro momento aí, porque também ele é uma fonte inesgotável de conhecimento, né? Ele ia nos situar aqui no Maranhão, né? É o geógrafo e é alguém muito competente, e que eu já deixo o convite aqui aberto para, assim que ele tiver disposição, a gente conversar mais também nesse sentido. E também já dizendo que no próximo domingo, nesse mesmo horário, nós teremos live, viu? Desta vez para conversarmos sobre a emancipação de Apiquançu. Quais foram os atores, quais foram os políticos, né, as pessoas envolvidas nessa empreitada de desmembrar Apiquançu de Bacuri. Quando se deu, foi em 94, né, mas de fato nós só tivemos de fato a gestão, né, em 97, gestão própria, né, foi a lei de 94, mas foi a partir de 97 que a Apiquançu teve a administração totalmente dissociada do município de Bacuri. Então, irei trazer, né, um fator surpresa para cá, alguém que de fato participou ativamente, e aí durante a semana nós estaremos divulgando, né, essas personalidades, tá? Agradeço imensamente a contribuição de Mauro, que vai estar nas outras lives também, interagindo, perguntando, complementando. E agradeço também o senhor Nilson Castro, né, pela contribuição. Ele disse que uma das primeiras escolas foi a de Deuselina Nascimento, no povoado de Turirana, que teve como professora a mestra, né, como era conhecida, a avó Deusinha. E aí é um descendente, né, dos Castro, nos ajudando a contar a história de um povo que é muito forte aqui na região, né? Muito obrigado aí. E eu agradeço a presença de todos, né? Essa semana, divulguem esse canal aqui, vai ser muito importante para Apiquançu, este canal, essa página aqui, porque nós iremos discutir assuntos sérios com pessoas sérias, tá? Aqui não tem meme, não tem brincadeira, porque, de fato, nós precisamos cuidar bem da nossa cidade. Para que isso aconteça, nós temos que conhecê-la bem também, tá?
Então, alguém perguntou aqui, viu, Mauro, sobre os 140 açorianos, né, onde é que se pode encontrar. E o Ener Charles, que é uma outra figura que ele virá aqui com certeza, porque ele é imprescindível para essa discussão, tem muito gabarito, tem muito conhecimento, tem contribuído muito com a nossa cultura também, né? E aí ele já dá o endereço aqui na Biblioteca Física do Tribunal de Justiça do Maranhão, né, e estão trabalhando para digitalizar os registros de Curupu. Acredito que após isso, né, teremos novos dados sobre a região. Aí, agradecemos pela sua contribuição, né, para responder essa pergunta, né? Os açorianos que vieram de Bittencourt, no entanto, também nunca encontrei, né? Mas nós encontramos, né, Mauro? Neto. Nós encontramos aí os documentos que falam de forma minuciosa sobre os 140 açorianos, a doença, né, que eles chegaram em uma região totalmente com clima diferente, né? Foram acometidos por várias enfermidades, vários retrocederam, voltaram, tem os documentos que a gente conseguiu encontrar, né? Fala aí, Mauro, fala com mais detalhes sobre isso. Rapaz, a live está ficando grande. Essa é uma lacuna, né, que estava ficando, porque nós estamos sintetizando aqui vários séculos de história e que estão vindo agora através de documentações. Mas a questão dos açorianos, eles entraram com contrato de trabalho. Quando eles se depararam em Bitiba, e acredita-se que essas propostas de trabalho que foram levadas a esses açorianos eram propostas de trabalho fantasiosas, de um novo mundo que era o Brasil naquela época, que havia uma oportunidade muito próspera, que quando eles se depararam aqui com a realidade, o trabalho muito duro e ainda doenças, como o Neto falou. Então, parte retornou e parte ficou. Então, o que eles fizeram? Romperam o contrato de trabalho após 2 anos e eles se redistribuíram aqui. Então, esse povo ocuparam Tereré, Itererezinho, e nós temos os nomes de alguns aqui vieram para Picuaçu. Essa região nossa aqui, eles se redistribuíram e se organizaram. E nós iremos colocar na página alguns trechos, tá, dessa história, tá? Porque, de fato, aconteceu, né? De fato, aconteceu, está registrado, nós iremos disponibilizar na página, ainda hoje, tá, fragmentos desses documentos que comprovam que foram 140 açorianos que vieram navios negreiros para cá. Inclusive, tem até o contrato, né, de arrendamento dessa região aqui, que era conhecido como Santa Teresa na época, o Bittencourt, né, cuja sede era em Bitiba. Então, a gente vai estar disponibilizando alguns fragmentos aí para a nossa audiência, tá? E aí eu agradeço as suas considerações finais, Mauro. Só para colaborar, a terra já era Bitiba por conta de nome de Bittencourt, e o nome da colônia era a Colônia Santa Teresa, em homenagem, então, à Imperatriz do Brasil, Teresa Cristina. Isso. Bem, gente, estamos aqui para colaborar, tentar aqui ressuscitar a história de Apicuaçu, que estava mergulhada aí nesse esquecimento, mas que através de provas documentais e muito acervo que existe, que foi compilado ao longo da história, nós conseguimos trazer à tona. Aí estamos compilando um trabalho, um livro, que logo, logo estamos finalizando já essa pesquisa, e toda essa documentação estará acessível a todos. E eu agradeço, doutor Neto, pela brilhante ideia de nos trazer aqui, para que nós pudéssemos divulgar o nosso trabalho e também divulgar essas informações que são tão importantes e pertinentes para compreendermos a nossa cultura e também o nosso cenário. Inclusive, o cenário político atual, ou de ontem, ele tem muito a ver com como esse cenário de ocupação se desenhou. Quando a pessoa ele começa a entender, a ver como se deu esse processo de ocupação e desenvolvimento, isso esclarece o nosso cenário político e o nosso cenário econômico. Então, agradeço pela audiência, e nós estaremos, sim, nas próximas semanas, nos próximos domingos, aqui para contribuir de forma direta e indiretamente, aqui também fazendo perguntas aos nossos
convidados que irão participar. Então, de já fica o nosso convite aqui e eu agradeço a audiência nos dada. Só também fazendo menção aqui do nome aqui do Robson Bittencourt. Gente da gente, tá? Nós iremos deixar salva, viu? A live iremos também disponibilizar no canal do YouTube. E eu agradeço a audiência imensamente, olha. Foi acima das nossas expectativas, assim, sem dimensão, viu? Eu fico grato pela participação de todos. Nós teremos mais eventos como esse, tá? Não iremos alongar justamente porque, pela questão do tempo, para não fadigar ninguém, tá? Então eu agradeço, Paulo de Castro, estamos juntos, tá? Meu amigo Hamilton, estamos aguardando você aqui, Ener, estamos aguardando você aqui, e os demais aficionados por história, tá? Nós estamos aguardando todos vocês aqui para compartilharmos conhecimento, tá? E vamos que vamos. Agradeço a todos. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Obrigado mesmo. Valeu, estamos juntos.